Boa noite, queridos. A ideia é fazer um devocional aqui rápido para passar para o pastor Cote. E quero falar com vocês sobre sexualidade. Tá empolgado aí, irmão? Só não sei se está combinando. Não, pode ficar, mas eu acho que não combina. Mas se estava combinado de vocês ficarem aqui, também pode ficar, tá? Fica à vontade. Deixa eu falar aqui que eu tenho pouco tempo. Queridos, queria que você recebesse essa palavra aqui com muito amor no seu coração, que é com muito temor também que eu falo ela para você. É um devocional rápido, mas é um recado que o Senhor quer transmitir para alguns aqui, a respeito de propósito e sexualidade. Eu acredito, queridos, que uma das principais forças hoje que impedem uma pessoa de obedecer ou de viver o propósito de Deus na vida dela, está diretamente ligado a um fracasso na área sexual, a um fracasso na área da sexualidade. Por exemplo, um adolescente que descobre o seu chamado de evangelizar nações, né? Um chamado desafiador para se lançar para o mundo, evangelizando as nações, sente que Deus está lhe chamando, sente que o Espírito Santo está chamando para evangelizar o mundo, sente que o seu chamado é propagar o Evangelho no mundo todo, mas de repente se entristece quando lembra que ele está vivendo na pornografia regularmente. Se entristece porque a acusação toma conta, porque a vergonha, a culpa tomam conta, e ele não sabe se ele serve a Deus ou se ele continua servindo a ele mesmo. Um músico, um pregador, um homem cheio de Deus, com dons de governo, dons de fé, dons de profecias, um homem que louva, cheio de dons sobrenaturais para conduzir as pessoas para um lugar de adoração. Tudo que ele mais quer é levar as pessoas para um lugar de adoração. De repente ele se pega em casa, após o culto, após a chegada do culto, e ele se vê de frente para um computador, servindo a ele mesmo através da masturbação, da pornografia. E de repente ele sai da igreja. E abandona o seu chamado, e abandona a igreja, e abandona Deus. Ele não abandona o que ele está fazendo de errado, mas ele abandona Deus. Porque ele se sente indigno de servir a Deus e servir a si mesmo. Se sente indigno de obedecer um chamado de Deus e um propósito de Deus. A acusação o consome e ele abandona os seus dons, o seu propósito diante de Deus, para servir a ele mesmo. Estava tão bom o louvor, né? Tinha que vir eu falar disso aqui. Mas Deus me confiou ser uma parte do corpo, queridos, que talvez ninguém queira ser, que se chama intestino. Eu sou o intestino do corpo. O corpo tem todas as partes. Alguns são o olho, outro a boca, outro o nariz, né? É tão bom falar de graça, louvar ao Senhor, mas Deus me chamou para falar de imoralidade sexual. Na verdade, Deus me chamou para falar de Jesus. De Jesus, né? Mas para denunciar algumas coisas que estão nos afastando do propósito de Deus. Então, você recebe em nome de Jesus, queridos? Amém, glória a Deus. Esse é o corpo. Depois vem o pastor Cote com toda a sua sabedoria e vai trazer aquilo que Deus confiou a ele. E assim nós nos completamos. Mas eu tenho visto que o que tem impedido essa geração de viver os propósitos de Deus é justamente o abandono da palavra. A gente paga o preço de não viver o propósito, mas não abre mão do pecado, queridos. Temos visto escândalos de pai de famílias, que aparentemente era o modelo da igreja, e de repente descobre-se que a sua esposa está em adultério com uma melhor amiga, e o marido está afundado em pornografia. Eu estou mentindo, queridos? Porque tudo que está oculto um dia será revelado.
2 altares levantados nos nossos corações. Falamos isso ontem à noite. Um quer servir a Deus, um quer cumprir o seu propósito, entendeu para o que nasceu, mas o outro quer servir a si mesmo. E muitos estão perdidos, não vivendo os propósitos, não vivendo a missão que Deus confiou, porque não sabem lidar com as suas carências, não sabem lidar com os seus desejos, com as suas demandas. Mas ao invés de abandonarmos o pecado, estamos abandonando o propósito. E achamos que vamos nos livrar dos pecados abandonando a igreja, saindo da igreja, saindo da presença de Deus. Ao invés de mirarmos no pecado, nós abandonamos Deus. Não é saindo da igreja que as coisas vão se resolver, não é saindo da presença de Deus que nós vamos ver os propósitos. Segundo Reis, eu quero compartilhar rapidamente aqui um versículo. Segundo Reis fala da história de Naamã, não vou ler todo aqui, comandante do exército da Síria, que se viu em dado momento leproso, um homem cheio de condecorações, um homem honrado, respeitado, de repente se vê leproso, um grande guerreiro se vê leproso, dentro da sua casa, leproso, só ele sabia, ele e a sua família, mas ele traz aquilo para fora. Então ele é conduzido pelo rei da Síria, mandado que ele fosse buscar o profeta Eliseu, e ele vai então até o profeta Eliseu, que manda um mensageiro falar para ele: ei, se lave 7 vezes no rio, para que você seja curado. E Naamã então ele sai enfurecido, falando: como que ele manda um mensageiro? Não são os rios de Damasco melhores do que as águas de Israel? Não poderia ter me falado para fazer outra coisa, para me lavar em outro lugar e ser purificado? E foi embora furioso com uma orientação que ele recebeu de um líder, de um profeta. E aqui nós vemos, queridos, um homem que tem uma palavra que Deus o instrui para que ele fosse curado. Mas esse homem rebelde de coração, ele não encontra no coração dele que aquilo tem lógica. Por que eu preciso fazer isso? Eu não entendo, eu não compreendo, então eu não obedeço e eu permaneço leproso. Não, mas eu não entendo por que mergulhar eu serei curado. Talvez porque não seja o momento de entendimento, seja o momento de obediência. E Naamã, mesmo contrariado, ele vai. E a palavra de Deus diz que ele é curado. Mas hoje nós queremos entender. Deus já derramou sobre nós coisas que são processuais. E nós não nos submetemos a coisas simples. Mas queremos ser curados ou restaurados de coisas complexas. Queremos entender na nossa mente humana que onde não cabe Deus. Por isso que nós temos que passar por um processo de renovação da mente, para recebermos a mente de Cristo. Mas a nossa mente muitas vezes ela vai dizer: mas por que o meu pastor está me orientando a isso? Eu não compreendo, então precisa ser do meu jeito a restauração. E permanece leproso, porque não se submete a processos, queridos. Mas existem lugares em Deus, propósitos em Deus, que nós só vamos alcançar através da obediência. A obediência vai nos levar a lugares que nem a nossa fé nos leva, queridos. A nossa obediência de continuar, não, mas eu não entendo, mas continue, não, mas por que eu preciso fazer isso? Mas talvez em algum momento, na caminhada, Deus vai se revelar a você, mas agora confie e permaneça obedecendo aquilo que Deus já te entregou. Processos. Entre o lugar onde nós estamos hoje, talvez inundados em pecados sexuais, nesse lugar e o lugar que Deus tem para nós, até chegarmos nesse lugar, existe um caminho que nós não vamos desistir de caminhar, chamado processo. E a palavra garante que se você passar pelo processo, você vai funcionar. Porque diz em Filipenses que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai concluir. Ele vai terminar, você vai funcionar, porque o Senhor está trabalhando em seu favor. Mas existe a nossa parte, queridos, que é de nos submetermos. Os propósitos se manifestam no caminho que nós não desistimos de caminhar.
Mas Juliana, às vezes está tão difícil que parece que eu vou arrebentar. Parece, mas não vai arrebentar, fica tranquilo, querido. Porque ninguém morre de abstinência de pecado. Fica tranquilo. Ninguém morre de abstinência de imoralidade sexual. Vai dar ruim. Vai gemer talvez. Mas a palavra diz em Hebreus, até quando você já aguentou? Até quando você suportou em não pecar? Até o ponto de derramar o próprio sangue? Não, então tem muito chão pela frente. Você pode ir muito mais além do que você achava que podia. Faça isso e seja limpo. Não, mas eu não entendo por que é isso que eu tenho que fazer. Uma vez um pastor da minha igreja, lá em Curitiba, um senhor de idade que eu prestava contas a ele, eu falei assim para ele, isso foi em 2018. Falei, pastor, eu estou passando por um momento de turbulência, de tentação muito grande. E eu vou cair, eu disse para ele. Ora por mim, porque não, o negócio está ruim. Ele olhou para mim e falou assim, Juliana, ore pela sua mãe. Eu falei, mas o que minha mãe tem a ver com isso? Ore pela sua mãe. O que eu fiz? Amém. E orei pela minha mãe. Eu entendi o que ele me mandou fazer, queridos? Até hoje eu não entendi. Mas a questão é que eu fui obediente, eu não caí, queridos. Deus honra, entende? Deus honra a sua obediência. Mas muitas vezes nós queremos um coach em sexualidade nos instruindo. O pastorzinho de 75 anos não serve. Né? Aí a gente entra no direct, está lá, Juliana, só você me entende. Mas não sou eu a autoridade sobre a sua vida, é o seu pastor. E é através da vida dele que Deus vai alcançar e vai honrar você. A obediência libera o seu propósito, o seu potencial, queridos. Porque o seu espírito está pronto, mas a sua alma precisa ser convencida todos os dias de que você vai funcionar. E de que o seu corpo nasceu para obedecer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então o nosso problema não é falta de propósito, porque eles existem e eles não foram anulados pelo nosso pecado. Os propósitos permanecem ali. Mesmo que você esteja vivendo em uma vida de moralidade, os seus propósitos, os propósitos que Deus colocou no seu coração sobre sua vida permanecem em você. Talvez você não veja, por quê? Porque estão oprimidos pelo pecado que reina hoje na sua vida. Talvez todo o potencial que você nasceu para viver esteja ofuscado e oprimido pelo seu pecado. E você não entenda para que nasceu, não enxergue para que você nasceu. E isso se chama fé. É você começar a trilhar um caminho, mesmo sem entender, mesmo sem ter compreensão, mas pela obediência, por aquilo que você está entendendo que Deus está chamando para você a seguir. Esse é o convite, que você saia do centro. E nunca foi novidade, está aqui na palavra, fui crucificado. Agora já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então o convite é para que você deixe de ser o primeiro na sua própria vida. Seja o segundo, sai de cena. Porque o nosso problema, na verdade, não é a imoralidade sexual. É que nós estamos no centro, não é Cristo. E nós estamos nos servindo através dos prazeres. Mas existe uma semelhança entre pessoas que encontram o seu propósito e vivem e desfrutam do seu propósito. São pessoas que não estão tão preocupadas com as suas dores nem as suas carências. Elas estão de olho no reino de Deus. Elas estão desinteressadas nelas, mas estão interessadas no reino de Deus. Porque o gasto de energia é o mesmo, ou a gente gasta energia ruminando as nossas dores ou correndo atrás dos nossos propósitos, queridos. Agora, o pecado faz com que nós percamos a visão do nosso propósito. Por isso que a palavra de Deus manda que tenhamos um olhar fixo. Um olhar único. Se o seu olho for bom, eu falei isso aqui ontem. Se o seu olho for único, essa palavra bom quer dizer único. Se o seu olhar tiver um único foco, todo o seu corpo será luz. Se você tiver um único alvo,
todo o seu corpo será cheio de luz. Amém, queridos? Acabou. Você vê, né? É muito rápido esse negócio. Deixa eu só concluir aqui. Que não vai dar tempo de eu fazer muita coisa mais aqui não. Mas queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez muitos aqui tenham realmente abandonado seu chamado, seu propósito, sua família, sua igreja, seu Deus, por conta dos seus desejos. Talvez muitos aqui tenham um resto de unção, um resto de casamento, um resto de identidade, tão oprimida pelo pecado sexual, sabe? Tão ofuscada pelo pecado sexual. Talvez você tenha chegado à conclusão de que não tem mais jeito para você. Mas eu queria dizer um negócio para você, que o único que pode chegar à conclusão, a essa conclusão, a seu respeito é Deus. E não é essa conclusão que Ele chegou a seu respeito. Porque Ele está trabalhando para que você funcione, para que você dê certo. Em nome de Jesus. Você pode pensar, mas como que eu vou entregar o meu pecado? O que eu vou ser sem Ele? Quem sou eu sem isso? Quem sou eu sem a pornografia, sem a masturbação, sem a prostituição, sem moralidade sexual? Quem sou eu? Se eu já estou nisso há 5, 10, 15, 20 anos. E você pode achar que o Senhor Jesus está pedindo o seu pecado aqui essa noite. Mas não é isso que Ele está pedindo, Ele quer você. Ele quer você. Talvez você seja que nem a samaritana. Já esteja com 5 relacionamentos, procurando seu Salvador, e aí eu te pergunto, encontrou? E aí o Senhor Jesus olha para ela e fala, se você continuar bebendo dessa fonte aí, você sempre terá sede. Mas eu tenho algo melhor para te oferecer. E todos aqueles que beberem de mim, nunca mais terão sede, diz o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Obrigada, queridos. Deus abençoe vocês. Pastor Cote vai orar com você. Porque eu sei que você está louco para entregar o seu pecado para Jesus.